Olá! Você deve estar se perguntando, uai, o que o Carlito está fazendo na Futura aí? O que o Carlito está fazendo na sua empresa, né, em Campinas? Já faz quase um mês que eu estou aí pelo mundo, né? Você me vê na Suécia, nos Estados Unidos, né? Brasília. Voltei, né? E voltei por um motivo importante. O legal é que, viajando, mesmo que eu tivesse em turismo, tudo bem, né? Eu estava a trabalho. E o legal justamente aqui de a gente trabalhar no marketing digital é isso, que eu não tenho limitação geográfica, né? Eu posso estar em qualquer lugar, eu estou trabalhando. E vocês são testemunhas disso. Seja lá quem for, estou trabalhando e atendendo, conversando com pessoas, interagindo às vezes localmente, aonde eu estou, e interagindo remotamente com outras pessoas. Então isso é muito legal e é uma característica do meu trabalho que eu gosto muito e é quase que uma resposta, né, ao desafio que eu fiz, que é, ao invés de me aposentar, né, pegar toda a minha experiência, toda a minha bagagem e trazer para o online, né, para o marketing digital, na forma de curso, na forma de mentoria, na forma de consultoria mentoriada, enfim. Estou trabalhando forte para isso e é muito bom. Então, ter vocês aqui conosco é muito bom receber vocês. Hoje, eu quero dar uma alinhada com vocês, né? Aqui do 57 em 7. Eu dei uma estudada assim, com quem eu estou falando, né? A gente faz campanhas impulsionadas, mas eu faço análise de dados assim para tomada de decisão em relação com quem eu estou falando. A gente olha muito o que a gente chama do orgânico. É tudo que eu posto, né? 99%, 99 não, 93% das minhas visualizações são em Reels, né? Videozinhos de até 3 minutos. Isso é quase que o 100% meu. 93% das pessoas assistem meus Reels. E eu posto, em geral, 2 Reels por dia, em cima dos assuntos que a gente vai tratando, né? Num bloco da live, abrindo, fechando a semana, e a gente então repercute aquele assunto, aquele tema da live ao longo da semana toda, às vezes começo da semana seguinte, assim a gente vai evoluindo, de tal forma que justamente você, ao me acompanhar, você possa se aprofundar num assunto do 57 em 7, lembrando que o 57 em 7 é uma metodologia que eu criei para você aumentar seu lucro. Carlito, mas Selic alta, tudo difícil, nada, dificuldade, mão de obra, como é que eu vou aumentar meu lucro em 57%? É isso, por isso que precisa de uma metodologia. Não é impossível, não é fácil, requer justamente você estudar o seu negócio. Esse é o principal ponto, você estudar o seu negócio. Então, olhando aqui as visualizações e interações das nossas publicações orgânicas, queria conferir aí com você como é que você está, se é com você mesmo que eu estou falando, e se você se sentir aí que eu não estou conseguindo te identificar, né, me comenta, né, que a gente faz fundo, ou entra em contato conosco, né, pelos directs, né, do Instagram, pode entrar em contato conosco, ou pelo nosso WhatsApp, né, que tem no perfil. Então dá para a gente, é muito interessante para nós, é muito importante justamente a gente coletar mais informações de com quem a gente está falando, né? Principalmente qual que é o público que eu estou atraindo. Mas basicamente o que a gente percebe é assim, eu estou falando muito mais com donos de lojas, donos de estabelecimentos comerciais. Estou falando também com pessoas
que prestam serviço, tá? E muitas vezes pessoas que comercializam produtos e serviços no offline, né, na relação com as pessoas, mas às vezes nem tem loja. Então, às vezes, é algum profissional que está em paralelo começando um negócio que ele vê a perspectiva de usar o 57 em 7 para fazer esse negócio crescer e talvez substituir a atividade principal que ele está vivendo hoje. Esse é uma situação que a gente vê, inclusive, já nos nossos alunos que estão fazendo a mentoria do 57 em 7. Aí, se a gente olha as pessoas que estão interagindo conosco, que estão assistindo os nossos Reels, aparecem algumas coisas bem interessantes. Hoje, 2/3 do público é masculino, 1/3 é feminino, tá? Quando eu olho, tem uma publicação que eu fiz da clínica doutora Maria Lúcia, né, doutora Malu Franco, que é uma dentista. Então eu fiz uma publicação dela, quer ver, essa publicação tem um comportamento um pouquinho diferente. Quer ver? Ela público por gênero. Não, eu estou falando que 2/3 são homens. Em geral, as publicações, 2/3 são homens e 1/3 é mulher. Mesmo nessa publicação com a doutora Malu Franco, Odontologia Personalizada, bateu quase no meio a meio. 53 homens, 47% mulheres, tá? Então a gente pode dizer que, de modo geral, eu falo mais com o público masculino, mas isso não quer dizer, vocês, moças, senhoras, né, são bem-vindas, e o 57 em 7 serve ou é aplicável em qualquer tipo de negócio. É interessante que nas turmas que já estão rodando, está 50%, 50%, aproximadamente metade do gênero masculino, metade do gênero feminino, o que demonstra que isso, que é exatamente que a questão de gênero não distingue. Outra coisa bastante interessante que aparece aqui também é de onde essas pessoas vêm. Tem muito essa influência regional aqui de São Paulo, né, principalmente de São Paulo, do entorno de Campinas. Aparece também gente principalmente do Rio e de Belo Horizonte. Mas 91% do meu público é brasileiro. E daí, de uma forma igual, porque as minhas publicações, principalmente quando eu impulsiono, elas vão para o exterior, Estados Unidos, Europa, Europa, principalmente Portugal, mas países, para pessoas nesses países que falam português. E daí a gente tem mais ou menos 2% na Inglaterra, 2% nos Estados Unidos, 2% em Portugal. E daí, quanto à idade também, está acontecendo um fenômeno interessante e muito positivo, que é a gente está conseguindo se conectar com um público que é mais jovem que eu. Normalmente, né, de modo geral, em comunicações, não é só no offline, em comunicações, o público que é atraído, isso aparece nas principais estatísticas, são pessoas com, em média, né, a gente fala assim, da idade de quem está se comunicando, em média, a curva, a gente chama, né, a moda, a maior concentração, 2/3 de quem está sendo atraído, está 5 anos mais velho, 5 anos mais novo do que a idade de quem está comunicando, do preletor. E aqui a gente está trazendo um fenômeno novo, que é
eu tenho 67, então eu poderia dizer então, que eu estou atraindo um público com mais de 65, e um público, né, seria o maior público meu, seria, por essa curva aí, seria o público com mais de 60, seria a maioria do meu público. E não é isso que está acontecendo. O que eu acho é interessante, deixa eu comentar para vocês por que eu acho interessante. 30% do meu público tem menos que 34 anos e 80% do meu público tem menos que 54 anos. Então, olha, qual que é a interpretação que eu tenho? Você que está me assistindo, você que está me seguindo, você que está interagindo conosco, provavelmente você está vendo em mim uma pessoa mais velha que você, que te inspira confiança pelo conhecimento que tem. Isso é uma hipótese, tá? Para explicar esse perfil, por que você, que é mais jovem que eu, está me ouvindo? E provavelmente você está me ouvindo porque você sente que eu tenho experiência e que eu posso te ajudar, que eu posso te ensinar. Você, mais do que eu posso te ensinar, você pode aprender comigo, você pode, ouvindo as coisas que eu ensino, ou as coisas que eu faço, você pode aplicar nos seus negócios. Provavelmente essa é a principal hipótese. Mas o bacana é que tem aí um percentual, né, dos 80% que tem menos que 54 anos, um grupo bem expressivo, quase que a metade dele é ainda mais jovem, está na faixa de 25 a 34 anos. Então, legal. Então, a gente está conseguindo fazer o desafio que eu queria, ao invés de me aposentar e simplesmente só cuidar dos meus negócios, administrar meus negócios, eu me propus a converter tudo aquilo que eu fiz, que eu dei de consultoria para grandes empresas, que eu dei cursos, que eu implantei MBAs, etc., converter num formato que você possa acessar pela internet, né, nesse formato de live, nesse formato das minhas postagens de Reels, e também quando eu faço essas semanas, né, de lançamento, quando eu faço, como vai ter, né, a gente vai ter uma semana de Black Friday aí, mas que nessa semana de Black Friday eu dou uma aula extensa de como você pode, né, e eu ensino o passo a passo para você implantar o 57 em 7 no seu negócio, e mostro 2 casos reais que eu já fiz e vou mostrar para vocês o que meus alunos já estão começando a aprender das primeiras turmas, ou da primeira turma aqui do 57 em 7, tá?